Câncer, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Renata, trazendo hoje 4 revelações que se darão nesta semana, começando pela vida pessoal e emoções. Eita, Lelê, Câncer, aqui a gente tem um alerta, graças a Deus não é o senhor dos alertas, e também temos um puxão de orelha vindo diretamente da espiritualidade. Tá falando com pessoas que estão em dúvida acerca de algum assunto. Eu não sei qual o motivo da dúvida, mas pode abranger qualquer área da vida, amor, finanças, estudos. E essas pessoas provavelmente já estão tendenciosas a irem por um caminho que não vai dar bom, mas a pessoa está teimando. Existe a dúvida, pode até ser que tenha existido uma orientação antes dessa previsão, ainda assim a pessoa teima e segue por aquele caminho onde tudo indicava que não era para se seguir. Conclusão, caiu uma tempestade na cabeça de vocês. Então, alguma coisa não muito legal vai acontecer pelo fato de vocês terem insistido em algo que não merecia insistência. Pode ser um relacionamento tóxico, um investimento que depois vocês concluem ser uma fraude, né? Uma reforma que não deveria ter sido iniciada neste momento por questões financeiras. Então, é assim. Cabeça que não tem juízo, o corpo padece. Minha mãe sempre dizia isso pra gente. Se já havia dúvida, ou se há uma dúvida, para que decidir-se tão rapidamente só para ter um problema para tratar posteriormente? Não faz sentido, tá? Agora, tem gente que já fez a escolha, apesar de tudo apontar contra. Então, agora é tentar minimizar os impactos da tempestade. Outros de vocês que estão em dúvida, que de repente não tomaram uma decisão, não tomem de forma exacerbada. Pensem, repensem, continuem repensando a respeito. Porque quando existe a dúvida, nada mais é do que uma manifestação da espiritualidade dizendo que aquele não é o momento de seguir em frente. Quando a gente tem a certeza, é porque nós estamos abençoados pela espiritualidade. Ah, mas eu tinha certeza e mesmo assim quebrei a cara. Aí é outra coisa. É a espiritualidade ensinando algo que vai ser valioso no processo evolutivo de vocês. Agora, se há uma dúvida, é porque vocês não devem seguir. Não naquele momento, não daquela forma. Tem gente que seguiu e agora vai ter que resolver, vai ter que experienciar um caldo amargo. Tem gente que pode ser poupado se pensar um pouco mais a respeito, tá? Então, olha, aqui tá falando muito sobre um trabalho temporário ou um projeto temporário. Eu vejo as coisas acontecendo de forma rápida, eu vejo que essa relação obrigatoriamente envolve uma instituição sólida e relativamente antiga. Então, aqui não fala com quem tem um negócio próprio ou, de repente, é uma multinacional que está há muitos anos no Brasil, talvez até uma repartição pública, mas por algum motivo que não fica claro, eu vejo uma contratação que não ultrapassa 7 meses. E eu acho pouco provável que haja uma renovação posteriormente. Ainda não estou sentindo dessa forma, porque eu tenho 2 cartas de rapidez, de curto prazo. Pode ser que vocês sejam contratados como fornecedores, como prestadores de serviços, e aí vocês querem que essa relação se mantenha por muito tempo, mas não vai se manter. Então, aproveitem essa experiência, mas já se preparando acerca do que será feito adiante quando o desvínculo acontecer, tá? Aqui não tem a ver com aposentadorias, mas pode ter a ver com licenças maternidades sendo concedidas, auxílios doenças que estavam encalacrados, por fim sendo concedidos, pessoas que passam pela perícia e conseguem a liberação de algum benefício temporário, tanto do INSS quanto de algum outro programa de previdência. E se vocês estão recebendo auxílio governamental, não se acomodem, porque neste período de até 7 meses pode haver uma mudança, algum tipo de corte. Aqui fica muito claro com um dinheiro temporário vindo nos caminhos de vocês. Graças a Deus. Aqui tá falando sobre pessoas que comeram o pão que o diabo amassou em um relacionamento péssimo e instável.
Provavelmente essas pessoas estão solteiras e agora vão conhecer um novo amor, alguém muito melhor, ou essas pessoas estão em um relacionamento péssimo, vão conhecer uma pessoa muito legal e por conta desse contato vão se sentir compelidos a romperem essa relação podre que talvez vocês estejam vivenciando. Ah, mas aí você está falando de adultério. Não, eu estou falando de uma ilusão, uma fantasia talvez inicial, que faz com que a pessoa tome coragem de se livrar de um saco de entulho para então ter a chance de viver um novo amor, de viver uma experiência melhor. A gente tem essas duas possibilidades que pode atingir pessoas de qualquer um dos dois gêneros e de todas as orientações sexuais, tá? Então a gente tem uma relação ruim sendo dissipada por conta de um novo amor, e temos também pessoas solteiras que comeram o pão que o diabo amassou em uma relação podre, mas que agora terão a oportunidade de experienciar uma relação feliz com alguém que tenha inclusive mais equilíbrio do que aquelas figuras carimbadérrimas com quem vocês se relacionaram anteriormente. Eita, Lele, aqui a gente tem um problema. Tá falando sobre DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Pela métrica das cartas, eu tenho alguém com pênis passando doença para alguém com vagina ou vice-versa. Então, eu tenho relações heteroafetivas. Eu não tenho 2 pênis, 2 vaginas. Por quê? Na saúde, essa carta fala muito sobre o aparelho reprodutor masculino e essa sobre o aparelho reprodutor feminino, mas é uma métrica de estudos da Renata Conselheira. Então, se você é tarólogo, se você vê de uma outra forma, ok, eu estou falando sobre a minha experiência. E aí, o que acontece? Alguém, pepecando, pipicando, pegou uma DST, talvez não tão fácil assim de ser tratada. Pode ser sífilis, pode ser gonorreia, pode ser HPV. Lamentavelmente, pode ser aquela outra doença que se transmite sem o uso do preservativo, né? Então, é como eu sempre venho orientando que as pessoas precisam ter o hábito da utilização de camisinha. Tem gente que ignora, tem gente que confia demais no parceiro, parceira, e às vezes uma situação ruim acaba acontecendo. Então, eu vejo vocês meio desconjurados por conta desta doença que se adquiriu. É importante buscar tratamento imediatamente. A ciência e a medicina estão aí para ampará-los da melhor forma possível. Eu não sei que tipo de procedimento vai precisar ser feito aqui. Pode haver a necessidade de uso de um antibiótico, por exemplo, talvez um remédio contínuo. Eu acho que nenhum procedimento cirúrgico se faz no caso de DSTs, ao menos que a pessoa tenha HPV e esteja com algumas feridas precisando ser cauterizadas, mas vocês vão ter que verificar a saúde da maquininha dos homens e das mulheres. Pode ser que tenha havido a transmissão de algo mais simples, como uma candidíase, por exemplo. Não necessariamente uma DST. De repente, alguém com a imunidade mais baixa acabou desencadeando uma candidíase, passou para o parceiro, parceira, e aí isso é tratado de uma forma bem simples, se eu não me engano, com um comprimido mais pomada de uso local, né? Pomada ginecológica, pomada para pênis, vamos dizer assim. Enfim, meus amores, tem gente que não gosta quando eu trago os conselhos acerca da saúde. Tem gente que acha que pode causar pânico. Tem gente que acha que nós tarólogos estamos tomando o lugar de Deus com esse tipo de previsão. Tem todo tipo de pérola possível. Mas qual é o intuito de uma previsão como essa? Fazer a pessoa buscar orientações médicas imediatamente. Tomar uma medicação, fazer um tratamento temporário, contínuo, tomar uma providência para coibir os efeitos nocivos desta doença que já foi passada. Não tem como despassar. Seja uma sífilis, seja uma gonorreia, seja um HPV, alguém já passou para alguém. Então não tem como despassar, tem que tratar. E ter a consciência de usar preservativos posteriormente, tá bom, meus amores?